Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Seja você quem for, esteja você onde estiver. Nós estamos dando início à live de número 31, na segunda temporada já das lives do momento. E hoje nós temos um convidado muito importante, que é o gestor do Ituano, Paulo Silvestre. Já vamos conectar com o Paulo Silvestre. Muito boa tarde, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, Moura, muito boa tarde. É sempre um grande prazer participar com você no Momento do Esporte, principalmente da live. Permite aí a gente ter uma proximidade maior com a torcida. Um assunto que ficou tão prejudicado recentemente durante a crise do Covid, que mantém as pessoas isoladas, e é bom que seja assim, por um lado, mas você acaba criando distância. Então, agradeço muito o convite para participar, é uma oportunidade importante para nós. Aliás, Paulo, que saudade desse cenário aí, né, de fundo. Que saudade que a gente tem desse cenário de fundo aí, né, Paulo? Bom, eu estava lá, tive o privilégio de passar a manhã toda lá tomando uma chuvona, uma chuva que tu está precisando tanto, né, com a água. Tomamos lá, caiu uma chuva, isso não atrapalhou o treino, o pessoal treinando com muita força, muito engajamento, muita determinação, e a chuva não atrapalhou, o treino não parou de modo nenhum, seguiu conforme planejado e terminou aí com um trabalho excelente, mostrou que o time vem bem afiado para o primeiro jogo da segunda fase. Aliás, como é que está o ambiente para... na minha opinião, eu tenho dito, inclusive no jornal, que o campeonato está começando agora. Como é que está a expectativa da galera? Nós estamos trabalhando como dois torneios, né? Quiseram tudo zerado, então, assim, as vantagens da campanha como um todo, elas não são tantas. Você tem que fazer os pontos agora, tem que ganhar jogos agora, nessa segunda fase. A gente acredita que o desafio vai ser muito maior, a depuração de equipes. A gente viu que no grupo do Nordeste, por exemplo, havia uma diferença muito grande, equipes de ponta e equipes realmente estavam num outro nível, né? Infelizmente, a gente viu equipes como uma equipe muito simpática, como a Imperatriz, mas com uma dificuldade enorme de enfrentar o campeonato e, no final, de marcar pontos. E do lado de cá também tivemos duas equipes no nosso grupo que ficaram no G2 praticamente o campeonato inteiro. Eu não me lembro de cabeça se foi assim, mas eu acredito que foi. Acho que Boa e São Bento ficaram Exato. no G2 logo da primeira ou da segunda rodada, não saíram e ficaram até o final. Nós ficamos perto, né? Porque nós estávamos ali na boca, no momento mais crítico da nossa participação no torneio. Então, assim, havia uma disparidade grande que agora acabou. Eu acho que são, são clubes que qualquer um pode subir. Não dá para dizer que tem um clube agora que não mereça subir para a Série B. Acho que todos eles têm condições de subir e por isso nós vamos ter que brigar muito, com muita energia, para conseguir o nosso lugar. Certo. Agora vamos ver se eu consigo colocar aqui um áudio para que a gente possa relembrar um negócio que aconteceu há 17 anos atrás. Há 17 anos atrás, 4-4 contra o Botafogo da Paraíba, e o Ituano, pela primeira vez, conseguia o acesso para a Série B. A gente pode repetir isso 17 anos após? Tomara, né? É a nossa grande esperança, grande meta que nós estamos brigando. É, essa
nessa época o Ituano teve muito forte, foi campeão da Série C, disputou bem algumas edições da Série B, aí depois veio uma série de dificuldades, acabou caindo, e nós tivemos esse trabalho louco para trazer ele de volta para a Série C. A gente sempre diz que não só nós, mas muita gente reconhecia que o Ituano era o clube certo na série errada. Nós tivemos uma dificuldade muito grande para passar pela Série D, mas conseguimos no ano passado. Para mim, foi um motivo de alegria muito grande, porque eu acabei tendo o privilégio de conduzir o time para a Série C, depois do grande trabalho que foi feito de preparação para isso, né? Eu não estava aqui naquela época, eu conheço como um fato histórico, e primeiro, quando nos perguntavam, antes do começo do campeonato, qual que era a nossa meta, eu falava, a primeira meta é fazer um bom campeonato, é entender bem o campeonato, e, obviamente, a gente não fala de rebaixamento, mas o primeiro pensamento é não cair, né? Sempre é. Então, não comprometer, fincar a bandeira e falar, bom, daqui só vai para cima agora e não vai mais para baixo, era muito importante. Nós sofremos muito na Série D e, por isso, talvez entramos até com uma dose excessiva de respeito na Série C, né? Então, hoje, a partir do sucesso na primeira fase, obviamente, o objetivo declarado passa a ser o acesso, e a gente sempre almejou, sempre sonhou, mas com muito respeito pelos adversários. Não pode ser excessivo, como talvez foi no começo, né? Mas vamos fazer tudo possível, tudo que está ao nosso alcance para levar o time de volta para a Série B. Porque eu acredito pela estrutura do Ituano, pelo estádio, pela cidade, pelas condições todas, o Ituano precisa estar na Série B. Quando a gente analisa hoje os times que estão em A, B e C, o Ituano é um time que deveria já há muito tempo estar na Série B. Então, temos que ganhar dentro de campo e vai ser a nossa batalha. Certo. Eu vou fazer uma pergunta para você, que talvez você, como uma pessoa muito ética, talvez até possa querer não responder, mas enfim, eu, na minha posição de jornalista, tenho que fazer. O Ituano passou por duas gestões antes, uma do Oliveira Júnior e outra do J. Ávila. A do Oliveira teve um grande momento, que até o Ituano chegou à Série B, depois uma série de problemas, foi caindo. Depois veio o J. Ávila, uma gestão desastrosa, que não levou o Ituano a nada. Depois, quando anunciou-se que teria uma terceira gestão, com o Juninho Paulista, muita gente falou, nossa, e agora? O que vai ser? O que podemos esperar? De repente, foi uma escalada de sucessos aí. É claro que houve nessa caminhada alguns tropeços, mas a gestão do Juninho Paulista e Juninho Paulista barra Paulo Silvestre, e agora Paulo Silvestre, tem sido de sucesso, e a torcida do Ituano não tem outro sentimento senão de alegria pela situação do time de lá para cá. O que você acha que foi diferente a gestão com você e com o Juninho Paulista das anteriores? Bom, uma pergunta muito complexa, eu não tenho o menor problema em responder, eu vou responder da maneira mais transparente possível, que é o meu estilo, eu não sei fazer de maneira diferente. Eu não estava aqui naquela época, então a minha visão é uma visão de história, de olhar para trás e ver o que foi feito. Então, quando a gente olha para a gestão dessa época da Série C, 2003, 2002, 2003, as excursões do Ituano para o exterior, grandes negociações de atleta, a história do Vinícius, treinador, e que eu conheço pela boca dele. Quando a gente escuta isso, a gente vê, então, de um lado, conquistas, porque as conquistas ficam, né? A vitória, o campeonato da Série C faz parte da história do Ituano, nós pintamos na parede, nunca mais vai sair. A participação do Ituano na Série B está na história, está registrado, nunca mais vai ser apagado. Então, houve conquistas dentro de campo. A passagem da Trafic aqui foi muito curta, não houve conquistas dentro de campo. Agora,
em geral, para o Ituano Futebol Clube, para a instituição e para a cidade, o que ficou, que eu sei, são dívidas. Agora, pode dizer, não, tudo bem, ganhou o campeonato, tá bom, tudo bem. Eu não vou questionar isso, porque a sala de troféus está lá, cheia de troféus dessa época. Porém, o começo da gestão nova, a gestão profissional do Juninho, ela foi dedicada, em maior parte, a pagar, a tapar os buracos deixados por gestões anteriores. Então, isso não foi bom. Porque na nossa visão, na minha visão, não adianta nada eu ter sucesso hoje, se amanhã eu não tenho como pagar. Não adianta nada fazer uma grande festa hoje, uma festa de arromba, e não ter dinheiro para pagar amanhã os alimentos e bebidas que foram consumidos. Então, eu não entendo isso. Na minha cabeça não entra. Eu jamais faria isso. Eu não consigo entender como que pode alguém fazer isso em sã consciência. Então, vamos imaginar que foram falhas, equívocos que aconteceram e que deixaram buracos enormes, de até antes dessa época, e que grande parte do dinheiro que nós investimos e que depois conseguimos arrecadar, em primeiro lugar, ele teve que tapar esses buracos para criar uma fundação que a gente pudesse trabalhar o Ituano sem que o dinheiro fosse tomado por um jogador que não recebeu o salário, ou por um advogado na época que trabalhou e não recebeu sua remuneração, ou por uma empresa que não recebeu o pagamento. Tudo isso estourou na mão da nossa gestão. Então, para mim, olhando de fora, fica umas gestões do passado que foram gloriosas dentro de campo, porém não foram boas do ponto de vista de longo prazo, de construir uma instituição, de construir uma história, alguma coisa sustentável, que não começa, tem um pico e arrebenta e cai no chão. A nossa ideia é fazer uma trajetória que não tenha fim, só melhora. E se você faz uma boa base, não deixa dívida, paga as suas coisas, acerta jogadores que você consegue pagar o salário e paga aquilo que você prometeu, paga os seus fornecedores, paga a conta de água, paga a conta de luz, paga a conta de a manutenção do gramado, paga a comissão técnica, paga o atleta, você consegue levantar a cabeça e olhar para frente e programar novos saltos. Agora, se toda hora você precisa ficar pagando conta, precisa pegar a cota do campeonato do ano que vem para pagar o buraco do ano passado, isso não tem como dar certo. Não tem como dar certo. Então, esse é um futebol antigo que foi praticado aqui em muitos lugares do Brasil e que a nossa ideia era mudar. Então, será que não dá para fazer um futebol direito, pagando todo mundo, não ficar devendo tudo para todo mundo, deixar o jogador sem receber, deixar o advogado sem receber, o treinador sem receber? Então, a nossa visão, a minha, agora estou falando pessoalmente, a minha visão dessas gestões, que não é só do Ituano, isso era uma regra no futebol brasileiro. Gestão boa não tem sempre ganha o jogo. Você pode ganhar o jogo e depois deixar um buraco. Veja, eu não gosto de citar outros clubes porque não tem nada a ver com outros clubes. Mas veja um caso de grandes, super tradicionais clubes campeões brasileiros que hoje estão na Série B com dúvida de continuidade da sua vida. Tem grandes times no Rio de Janeiro que as pessoas perguntam, será que vai continuar existindo? Times que foram campeões, times que ganharam muito dinheiro com o futebol. Então, para um clube do tamanho do Ituano, a nossa compreensão sempre foi: as contas têm que estar em ordem. E aí você organiza uma campanha e tenta fazer o melhor dentro de campo. Então, a diferença principal da nossa gestão para o passado é isso: criação de uma infraestrutura. Quando o Juninho chegou, o Juninho assumiu o deserto, terra arrasada. O trabalho dele foi um trabalho extremamente difícil. É muito mais difícil pegar um time que está médio e para bom e para cima, melhor, do que pegar nada e criar um time. O Juninho pegou nada. Não havia elenco, não havia infraestrutura, não havia material para trabalhar, só havia contas a pagar, buracos do passado. E ele foi trabalhando, em um certo ponto eu cheguei, comecei a organização, essa parte financeira, a parte jurídica, brigando, acertando, fazendo acordo para pagar.
E depois quis o destino que eu acabasse assumindo a gestão, que eu não tinha pensado em fazer no começo. Mas usando o que eu aprendi aí, e trabalhando sempre em equipe, nós vamos continuar com essa filosofia. Filosofia básica, a nossa lei número 1, nosso mandamento. Né? Nós temos um grande mandamento que é não assumir compromisso que nós não conseguimos honrar. Ponto. Em nenhuma circunstância, jamais, o Ituano vai assumir um compromisso que não sabe como é que vai poder pagar depois. Isso não existe aqui, nunca vai existir enquanto eu estiver aqui. Olha, a vaidade é uma coisa muito daninha no futebol, de um modo geral, né? Tá? E a gente vê Brasil afora aí, e eu pesquiso demais isso daí. Quando o Juninho chegou para gerir o Ituano, muita gente falava Juninho Paulista presidente do Ituano. Juninho Paulista presidente do Ituano e não era gestor. Né? O Ituano tinha um outro presidente e tem um outro presidente. Né? Hoje em dia, o Juninho já não está mais no Ituano, não é de hoje, e ainda se fala Juninho Paulista presidente do Ituano. Como é que você vê essa questão? Já, eu vejo com muita tranquilidade, né? Porque o Juninho é campeão do mundo, o Juninho é um ídolo internacional. O Juninho, eu viajei com o Juninho para a Inglaterra e nós estávamos numa estação de metrô das mais movimentadas, milhares de pessoas andando para lá e para cá, mas a gente não conseguia, nós quase perdemos o trem, porque ele era parado a cada 20, 30 metros para tirar fotografia. Isso em Londres. Depois, chegando em Middlesbrough, a cidade parou para receber ele. Ele foi recebido com festas antes do jogo, ele foi convidado para falar no estádio, uma coisa que aqui no Brasil a gente não se faz, né? Uma homenagem linda de agradecimento. O Juninho é um ídolo internacional, reconhecido, campeão do mundo. Ele é campeão do mundo. E ele tem um dom, né, de além de jogar, de ser um grande jogador de futebol, ser um cara muito inteligente, muito íntegro e sabe administrar. Uma combinação imbatível. Então, ninguém aqui pode querer concorrer com isso. Isso não existe. Eu falei o primeiro dia, a primeira pergunta, acho que foi você que me fez, ou um dos colegas da imprensa, como que eu me sentia sendo o substituto do Juninho. Eu falei, não, eu não consigo, jamais vou ser substituto, porque ele não tem substituto. Eu sou o sucessor, porque eu estou vindo depois dele. Mas não existe Juninho número 2. O Juninho tem condições de sair da arquibancada, lá de cima do camarote, descer no vestiário e virar uma partida com a conversa. Eu não tenho. E depois que ele saiu, nosso plano não vai mais ter isso. Ele tem que fazer isso a treinador. Então, a vantagem que o Ituano teve de ter um super craque, super campeão, jogador muito respeitado, essa vantagem ajudou muito o Ituano. Muita gente veio aqui apoiar, ajudar. Muitos olheiros vieram olhar jogador da base, que acabou resultando em negócios que reverteram em benefício do Ituano, para ter tudo que está aí atrás, além dessa foto de você. Nós temos hoje 3 campos de treinamento, um gramado perfeito. Eu vistoriei ele de novo essa semana. Está tudo em muito boas condições. Temos academia, temos uma base de altíssimo nível, prejudicado agora em função da Covid, mas esquecendo esse momento triste que estamos vivendo. A base do Ituano hoje é uma das melhores do Brasil, em termos de infraestrutura, qualidade do trabalho e revelação de talentos. Desde 2014, o Ituano não joga um jogo sem ter um jogador da base no elenco, no time. Isso pouquíssimos clubes do Brasil podem falar, talvez nenhum, não sei. Isso tudo se deve ao trabalho que ele fez. Então, ele ser chamado de... Para mim, ele podia ser chamado de o eterno líder do Ituano. Seria justo, porque ele realmente merece. Eu sou testemunha viva do trabalho que ele fez, com pouco recurso que ele tinha na época. Então, hoje, o sucesso que o Ituano está tendo hoje, independentemente de ganhar um jogo ou não, mas o sucesso do clube como um todo, de estar onde está, se deve a ele. Não tem a menor dúvida. Legal. Guardada as devidas proporções, né? Mas, olha,
É que um é um gigante no futebol mundial e o outro é o Ituano, que é um grande clube, já pode se chamar, em termos de organização, de um grande clube do futebol paulista. Mas é aquela história do raio cair duas vezes no mesmo local, né? O Santos Futebol Clube é um clube revelador de talentos. E o Ituano é um clube revelador de talentos. No Também que é. isso pode ajudar o Ituano? Bom, eu acredito que. Acredito não, eu já vi isso, isso é assim mesmo. Na medida em que um clube consegue revelar um grande jogador, depois revela mais um, isso atrai atletas. Então, o bom atleta de 14, 15, 16, 17 anos tem condições de jogar em 2, 3 clubes diferentes, ele acaba optando, ele pode optar. E hoje o Ituano entrou nesse radar. Até algum tempo atrás, os bons garotos com grande perspectiva, com talento já aparente, iam para Flamengo, Santos, São Paulo, Palmeiras, Inter de Grêmio, Atlético Paranaense, os grandes formadores tradicionais de atleta, América Mineiro, Vitória da Bahia, as grandes bases formadoras de atleta. Hoje o Ituano está nesse grupo, porque ele vê, o Ituano tem que ter algumas características, nós estávamos comentando outro dia isso. Se a torcida está no estádio e vê um jovem sendo lançado pela primeira vez, ele não vai bem, se ele é vaiado, se queima o atleta. Então você trabalhou um tempão, coloca ele para jogar no profissional, ele não vai bem, tem um jogo ruim, ele é queimado. Se isso acontece, esse clube não consegue formar, porque aí o treinador fica com medo de lançar, o time fica com medo de lançar, então forma o jogador da base e manda para fora, manda para algum outro lugar. O time tem que ter uma vocação, a torcida tem que gostar, e a torcida de Itu gosta da base. Quantas pessoas vêm prestigiar os jogos, a Taça São Paulo, então nem se fala. A torcida de Itu tem uma ligação muito forte com a base e tem orgulho quando um jogador vem da base e sobe. Isso é um motivo de orgulho para a cidade toda. Para nós também, mas para a cidade toda. Então, quando surge um jogador, como agora foi o Gabriel Barros. Gabriel Barros começou a jogar na volta da Covid, ele entrou nos jogos do Campeonato Paulista e começou a jogar na Série C. Nem todos os momentos dele no campo foram excelentes, mas ele não foi criticado, ele foi elogiado como potencial. Apareceu uma situação de desenvolvimento da carreira dele no Flamengo, a gente achou que era o correto, do mundo junto, agora ele está lá. E a gente acha que esse jogador tem um grande potencial. E o Ituano vai participar disso também. Então, respondendo a tua pergunta, se o clube se firma como formador de talento, isso é o maior atrativo para novos talentos. Porque o jogador, o atleta que tem condição, ele fala, eu quero ir para o Ituano. O agente dele, a família dele, as pessoas que aconselham o atleta falam, vai para o Ituano, porque lá eles fazem um bom trabalho, e se você vai bem, você sobe. Amanhã você joga no Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista dia 1 é uma das melhores vitrines que tem para lançamento de jogador da base. Veja o que aconteceu com o Martinelli. O Martinelli é um caso excepcional, não é um caso comum, mas foi meteórico. Principalmente porque ele jogou o Campeonato Paulista da A1 e não jogou um outro campeonato regional. Sem falar mal, eu não quero falar mal de ninguém, mas a realidade que a vitrine do Campeonato Paulista é especial é inegável. Certo. Então, isso ajuda muito o Ituano a ser formador de talento. Nós adoramos esse lado do negócio, a base, e vamos continuar investindo. Legal. O César Ferrari, Cezinha Ferrari, é nosso companheiro da Rádio Nova Itu FM. Ele tem uma pergunta para você, vamos ver. Olá, Paulo Silvestre, César Ferrari, comentarista, repórter da Rádio Nova Itu FM. A minha pergunta é em relação à saída dos garotos da base, né? Gabriel Barros para o Flamengo, o Matheus Maia para o Cruzeiro. Se essa necessidade da saída desses jogadores teve a ver com o impacto da perda de arrecadação que o clube teve por conta da pandemia e com a volta aí sem a possibilidade de público, e se não foi um tanto precipitado por parte do clube se desfazer desses jogadores agora, né, perder a oportunidade de desenvolver esses atletas pensando no futuro
Então eu queria que você comentasse um pouco sobre essas vendas, essas negociações aí, e se teve impacto, se teve a ver, né, com o impacto da pandemia. Ó, Ferrari, muito boa pergunta. Pergunta muito pertinente. Eu vou responder. O Ituano sempre olha o atleta da base como um indivíduo. O futebol é coletivo, esporte coletivo, não há dúvida quanto a isso. Porém, a carreira é tratada de forma individual. Cada jogador tem um caminho. Um vai para cá, outro vai para lá. Da base, alguns param de jogar porque acabam não conseguindo encarar o desafio dos demais. E outro vai subindo, e outro vai para a glória, e alguns, cada um chega no máximo que pode. Então a gente sempre olha individualmente. O Ituano sempre fez transações desse tipo, que muitas vezes elas não são conhecidas. Dessa vez teve um pouco mais de divulgação. A negociação do Maia, por exemplo, que é um jogador mais jovem, dificilmente dá tanta repercussão. Mas eu vou explicar o que aconteceu. Então, nesse contexto, nesse ano, nós tivemos alguns fatores diferentes. A falta de recurso, a parte financeira não pesou nessa decisão, te falo honestamente. Nós estamos apertados, porém, tivemos uma negociação boa, algumas negociações boas nos últimos tempos, que permitem o Ituano continuar honrando seus compromissos e bancando as suas despesas e investindo no futuro. No caso do Gabriel Barros, a gente entendeu que tínhamos dois caminhos: continuar trabalhando aqui no Ituano e trabalhar ele no profissional, aí lançar ele, terminar a Série C, depois do Campeonato Paulista e assim por diante. Tentar fazer o trabalho mais ou menos que foi feito com o Cleison, que foi feito com o Marcão, que foi feito com o Martinelli e com alguns outros. Luiz Felipe, ou então o Léo Santos, que ficou, o Matheus, que ficou, faz parte do time hoje, o Baralhas, que até pouco tempo fazia parte. Ou nós podíamos encontrar um projeto decente, muito bem trabalhado, para ele, que iria desenvolvê-lo, talvez num nível até superior ao que nós pudéssemos fazer aqui. O Flamengo estava monitorando esse atleta há muito tempo e apareceu com uma proposta muito séria, muito inteligente, muito comprometida, e levou o atleta por empréstimo. Então, primeiro, respondo a primeira pergunta, ele não foi vendido, para usar a expressão, né? Não houve transferência dos direitos econômicos do atleta. Está emprestado para o Flamengo. Existe, sim, uma opção de aquisição de direitos econômicos pelo Flamengo, que, se exercida, é muito interessante para o atleta e para nós também. Então, e ele pode voltar. Podemos ver o Gabriel Barros novamente no Ituano, depois de passar uma temporada no Flamengo, se bem que eu espero que ele dali só vá para cima. Né? Aliás, Paulo, aliás, mesmo que seja vendido, o Ituano sempre vai ter a sua participação como clube formador. Além disso, mas não é só isso. Nós vamos carregar um pedaço, por assim dizer, uma fatia dos direitos econômicos. Então, a gente participa no desenvolvimento da carreira dele, nas transações que possam acontecer. Então, ele não foi negociado, mas ele poderá ser negociado no futuro, e se for negociado, as condições serão excelentes para todos envolvidos. O caso do Maia é muito parecido. É um pouco um jogador que ainda é mais novo, estava numa outra fase. Também apareceu um projeto interessante. O Cruzeiro está numa fase bem oposta ao Flamengo, né? Dá para dizer assim, um está lá no extremo, outro está no outro extremo. O Cruzeiro acabou por necessidade, optando por investir muito na base, buscando talentos, e lá está o Guimenez, também conhecido da torcida, e o Mário, e nós estamos acompanhando, vamos monitorar, a gente ficou de olho neles o dia todo o tempo, e vamos ver, tem dois caminhos, ele pode se desenvolver bem, mas o Cruzeiro pode não exercer a opção, então ele volta para o Ituano, tendo aprendido muita coisa, jogado, participado de campeonatos que o Ituano não participa. Lembrem-se,
O Ituano não participa de Copa do Brasil de Sub-20, de Campeonato Brasileiro de Sub-20, Campeonato Brasileiro de Sub-17. Infelizmente, nós não somos convidados para esses eventos ainda. E no tempo do Covid, é o que está jogando. Então, quem está jogando lá. O nosso Sub-20, estava falando hoje, nós temos jogador aqui no Ituano que não joga uma partida oficial desde de novembro do ano passado. É uma situação muito infeliz, isso que está acontecendo. Então, em alguns casos, nós resolvemos tomar essa decisão e movimentar os atletas e ir para lá e para cá. Agora, só para finalizar, não é a primeira vez que a gente faz isso. Ano passado, nós fizemos isso com o Léo Pereira, Corinthians, voltou, entrou na Série C, jogou, foi pro Grêmio. Está lá agora, por empréstimo. Vamos ver como é que vai desenvolver. A mesma coisa, uma aposta, o jogador está se desenvolvendo muito. São escolas interessantíssimas para ele fazer pegar um tempo no Corinthians, um tempo no Grêmio. Não é ficar no Ituano funciona, mas às vezes a combinação de jogar no Ituano, jogar num time que disputa grandes torneios, tem visibilidade internacional, tem visibilidade de seleção brasileira de base, isso pode ajudar muito a formação do atleta. Para fechar, o Ituano desenvolve um número grande de atletas por ano da base. Nós não temos condição de integrar todos eles no time do Ituano e formá-los aqui para serem atletas do Ituano. Não dá. Nós temos que selecionar alguns, ficam, e outros têm que partir para a sua carreira em outros lugares. É importante que cada transação dessa contribua para o financiamento do que vem depois, para ficar cada vez melhor, para a gente poder investir mais, ter elencos maiores na série, no Sub-15, no Sub-17. Nós passamos ano passado, nós tínhamos, antes do Covid, nós tínhamos montado equipe completa para o 15, equipe completa para o 17, equipe completa para o 20, um coordenador de base, que é um cargo novo, que a gente não tinha antes. Tudo isso custa dinheiro, e a gente vai fazendo. E é com as negociações de alguns desses atletas aqui e ali, alguns mais conhecidos, outros menos conhecidos, que isso tudo acaba sendo financiado. Legal. Em termos de experiência, nós tivemos aí recentemente o empréstimo do Léo Santos e também do Guilherme Castro, né? E embora os dois tivessem passado por contusões, mas eles voltaram mais experientes, né? A gente sempre considera esse aspecto quando fazemos o empréstimo. Então, você pode emprestar um jogador com uma opção de compra, por exemplo, como fizemos aí com os jovens atletas, isso é um tipo de negócio. Outro empréstimo é uma temporada. Por exemplo, acabou a Série D ano passado, nós ficamos sem calendário a Série D acabou em agosto, se não me engano, setembro. E nós ficamos sem calendário o resto do ano. Então, nós emprestamos um número muito grande de jogadores. Emprestamos Léo Rico, emprestamos o Léo Santos, acho que o Matheus foi emprestado também. Estou falando de cabeça, Cerrado foi emprestado para o CRB, acho que o Baralhas foi emprestado, a gente emprestou um monte de gente. Matheus Canhota para a Ponte. Veio esse ano, né? Mas estou falando de 2019, né? Quando esses dois foram emprestados que você mencionou, o Gui, o Léo Santos e outros que eu nem lembro mais agora. Emprestamos vários atletas que tinham contrato com o Ituano, a gente não queria terminar, queria que eles voltassem para compor o elenco. Então, aí são temporadas, então você pega uma Série B. É uma excelente experiência para o atleta, porque ele encara times que ele aqui não iria jogar. Então, na Série B, ele joga contra times diversos do Brasil inteiro, que ele não vê aqui no Ituano, e ele volta conhecendo estádios diferentes, uma realidade diferente, conhece novos jogadores, conhece arbitragem do Nordeste, arbitragem de tudo quanto é lugar. Essa experiência acaba sendo muito útil num momento como agora. Então, o Léo voltou, nós temos um excelente departamento médico, eu gosto sempre de ressaltar, o Léo foi tratado no Criciúma, voltou, nós recuperamos ele aqui, e aí ele vai embora agora e está fazendo a carreira dele. O Gui é a mesma coisa, operado, voltou,
e esses eles voltam mais maduros, e percebe o Guilherme diferente, uma postura diferente, o Léo Santos uma postura diferente, todos que voltam diferente, e mais maduros, e a gente sempre tem que decidir, ele é adequado para o Ituano nesse momento, sim ou não? Então, Paulo, empréstimos fazem parte principalmente quando falta o calendário. Paulo, nós estamos dando uma notícia em primeira mão aqui. O Léo Santos está de saída do Ituano, é isso que eu entendi? Não, ele foi emprestado e voltou. Ah, tá certo. Agora eu falei, poxa vida, será que o Léo Santos está saindo de novo? Não, então ele Não, continua firme e forte, né? não, nós estávamos falando do passado, né? Ele saiu e voltou. Legal. Olha, eu quero agradecer muito ao nosso produtor, o Daniel Napoli, que está nos acompanhando, também na produção, a Rosana Napoli, nos acompanhando aqui. Nós temos também o Rubens Macedo, saudando o Ituano, e o ex-prefeito Lázaro Piunti, dizendo que essas explicações são muito importantes. Realmente são importantes as explicações, né? O Piunti, que foi né? Ele, enquanto prefeito, foi um grande apoiador do Ituano e é, até hoje, um torcedor fanático pelo Ituano. Ele divide o coração dele, metade é verde e metade é rubro-negra. Muito legal, um abraço ao Pionte. Agora, eu tenho mais uma coisa para passar para você aqui, o Paulo, que é do nosso companheiro Wagner Sasso, da Cidade FM. Vamos vê-lo. Boa noite, Moura. Boa noite ao Paulo, ao pessoal que acompanha a live do momento. Prazer estar aqui participando com vocês. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar o Paulo pela brilhante administração, na parceria com o Ituano, pelos objetivos que estão sendo alcançados, a manutenção do clube na Série A do Campeonato Paulista, a boa participação na Série C do Brasileiro, né? Depois de subir no ano passado, e a boa campanha que permite a todos sonhar com uma participação na Série B no ano próximo. Então, parabenizar por todo o sucesso nessa parceria e também cumprimentá-lo por ter conseguido manter com a diretoria do Ituano uma relação tão boa, tão estável e tranquila, coisa que a gente não vê em todas as parcerias que existem por aí. Então, parabéns a todos, ao clube, através da sua diretoria, e também à empresa que gerencia o futebol. Quanto à pergunta, necessariamente, é mais a ver com a questão da manutenção de um elenco forte para a próxima temporada, mesmo que o clube eventualmente não consiga subir nesse ano, né? Mas que mantenha esse foco e se realmente esse é um objetivo traçado pela administração, pela gerência do futebol, que esse objetivo de subir para a Série B do Brasileiro, que é uma coisa que todos nós sonhamos, né? Torcedores do Galo e também o pessoal que trabalha na crônica esportiva, porque isso é bom para todo mundo, né? Então, essa é a questão. Saber se realmente os objetivos do Ituano, tanto quanto revelar bons jogadores, se chegar realmente numa divisão superior no futebol brasileiro. Grande abraço a todos vocês e mais uma vez parabéns pelo belo ano que estão fazendo. Antes de qualquer coisa, o Sato estava falando aí, boa noite, né? Possivelmente ele deve estar lá nos Estados Unidos de Casabranca, e lá o fuso horário é diferente, já tá no boa noite lá. Paulo, eu achei importante a colocação dele. Sem dúvida nenhuma. Em primeiro lugar, agradeço muito as palavras, fico lisonjeado. É sempre bom ouvir o reconhecimento do trabalho, é claro, todo mundo gosta disso. Mas ele fez um comentário que eu gostaria de falar sobre, antes de responder a pergunta do elenco. Ele falou, elogiou o bom trabalho conjunto, a boa cooperação entre gestão profissional e diretoria. Isso é extremamente importante no funcionamento do Ituano. Se isso não funcionar, nada funciona. O Ituano é uma associação desportiva, Ituano Futebol Clube. Ele optou por
terceirizar a gestão de maneira profissional e foi fechado um contrato, primeiramente com o Juninho, depois nós estendemos o contrato, alteramos alguns parâmetros e a gente tem um convívio muito bom. Claro que quando está ganhando, quando a gente teve o acesso lá, os membros da diretoria estavam lá, entraram no campo, tiraram fotografia, essa é a parte fácil. É bem fácil abraçar e comemorar a vitória. Quando as coisas estão indo bem. E quando as coisas estão indo mal, que é quando você percebe isso em todas as fases, em todas as áreas de atuação da vida. Eu guardo isso para mim. Tanto pessoal como profissional. Quando as coisas estão indo mal, difícil, na dificuldade, é que você reconhece o caráter das pessoas, que você reconhece se existe afinidade, quais são os objetivos reais. Então, quando nós passamos por fases apertadas, como o mau Campeonato Paulista, ou o mau começo da Série C, que começou muito mal, então a gente percebe. E eu tenho uma admiração muito grande pelas pessoas, pelo corpo de sócios do Ituano, que eu não conheço a todos, falar sinceramente. A gente fez uma festa de lançamento da camisa no começo de 2020, tivemos um número muito grande de convidados, foi uma festa muito bacana. Aí existe o conselho, aí eu conheço todos, e existe um núcleo de pessoas mais envolvidas que eu conheço pessoalmente e falo diversas vezes, muitas vezes, diversas vezes no mesmo dia. E eu respeito essas pessoas. Acima de tudo, é uma relação de respeito. Eles amam o Ituano e eles são cientes do dever deles como representantes eleitos. Acabou de ter uma nova eleição, por exemplo, no dia 1º, para um novo período. E a nossa relação começa nesse ponto, de respeitar o que cada um tem que fazer. Então, nós temos um contrato, a gestão profissional do Ituano tem certas responsabilidades, nosso contrato tem um capítulo lá, direitos e deveres. E, talvez porque vários dos membros são advogados, eles entendem isso muito bem, sabem muito bem, mas são pessoas do bem, acima de tudo, são pessoas corretas, né? Todos eles. E na medida que você tem essa parte de um ponto, de uma correção, de uma retidão na condução dos negócios, do profissionalismo, daí para frente fica mais fácil. Então, eu respeito todos eles. É claro que você está um pouco melhor com um do que com o outro, isso é normal, mas a gente procura, cometemos erros às vezes, de comunicação, aí a gente senta junto, conserta e bola para frente. Eu considero que eu tenho um bom relacionamento com eles e que pode melhorar daqui para frente. Respeito muito a estrutura da instituição Ituano Futebol Clube. Então, primeiro, eu gostaria de comentar isso. Quanto ao elenco, nós temos uma situação muito complicada dessa vez, porque o campeonato da Série C vai terminar a 31 de janeiro, vamos dizer, a finalíssima é no dia 17 de janeiro, se não me engano, 20 de janeiro, que define quem sobe e quem não sobe. E praticamente um mês depois começa o Campeonato Paulista. Então, nós estamos numa situação que nós podemos ter Campeonato Paulista A1 e Série C, Campeonato Paulista A1 ou Série B. Isso é uma diferença muito grande. Na hora de trazer os jogadores para cá, você vai trazer para só o Campeonato Paulista ou vai trazer para o calendário todo? E um calendário de Série C é uma coisa, o calendário de Série B é outra coisa. Existe uma diferença muito grande de transmissão de televisão. Talvez seja a maior diferença entre Série B e C é a televisão. Porque o atleta, ele tem uma vitrine, na Série A é a super vitrine. Na Série B é uma ótima vitrine. Na Série C não tem vitrine. Com todo respeito às empresas que fazem streaming, que é a transmissão de jogos ao vivo pela internet, da DAZN, Maicujo, não tem o mesmo alcance. Ainda a tecnologia é fantástica. Você imaginar que hoje você consegue ver um jogo ao vivo no celular. Quando eu me lembro como era os jogos ao vivo que eu assisti em preto e branco em casa, eu assisti a Copa de 70, ainda me lembro, como garoto. Pensar que hoje você vê no celular
uma transmissão ao vivo é um grande avanço. Mas a grande massa da população quer ligar a televisão aberta e assistir o jogo. E a Série C, ela não aparece em lugar nenhum, é desconhecido. Então, quando você tem a vitrine da Série B para oferecer para um atleta, junto com a Série A1, Campeonato A1, que é o melhor estadual disparado do Brasil, uma excelente condição, tem as suas implicações financeiras, mas é uma coisa. Outra coisa é sem a B, com a Série C. Nós vamos ter esse desafio. Independentemente de subir ou não subir, o Ituano tem um desafio, que é mostrar um futebol melhor no Campeonato Paulista do que foi mostrado em 2020. Nós sofremos a montagem do elenco, não conseguimos ter sucesso no Campeonato Paulista e no final a gente conseguiu escapar de rebaixamento, não sei, tudo isso a gente viu, foi muito bem até, por sinal, dois jogos excelentes, mas não é o que a gente quer entregar para a torcida do Ituano. Então, esse ano, vale o nosso compromisso. Eu tenho falado com a comissão desde setembro, nós temos reuniões semanais de formação do elenco do Campeonato Paulista, estamos monitorando um número enorme de atletas e temos a nossa grande meta é formar um elenco extremamente competitivo para disputar o que virou hoje um campeonato super disputado, com times da Série A, times da Série B, mais da metade do campeonato são times A e B. É bem difícil, não existe estadual como o estadual de São Paulo. Legal. Aliás, exatamente nisso, o Eduardo Alves, ele está colocando aqui chave difícil no Paulista 2021, né? Ia falar disso um pouquinho mais para frente, mas cabe bem agora. Todo mundo já deu o nome de chave Grupo da Morte, né? Sempre tem essa. Palmeiras, Bragantino, Novo Horizontino, pô, aí precisava tudo isso, né? Paciência. Eu, logo depois do sorteio, eu chamei uma reunião da comissão, passamos a tarde toda reunidos e a mensagem foi a seguinte: nós queremos coisas maiores para o Ituano. Então, nós queremos a Série B e um dia, depois talvez até mais, Série A, por que não? Nós queremos disputar a Copa do Brasil todos os anos e nós queremos ficar na A1 e talvez um dia repetir o feito de chegar numa final da Série A1. Se esse é o nosso objetivo, então não dá para ficar lamentando que o sorteio foi ruim, que pegou um time e não pegou o outro. Não dá. Não dá para fazer isso. Então deixa de lado a chave. Nós vamos disputar o torneio contra nós mesmos. É o Ituano 2021 contra o Ituano 2020. Nós temos que ser melhores do que fomos no ano passado. Nós não podemos ter resultados lamentáveis, como ir até Osasco e perder do Oeste, com todo o respeito que o Oeste merece, perder deles de 1-0. Aquele jogo não existe. Aquele jogo, quem assistiu aquele jogo sabe que não existe uma derrota daquela. Não pode acontecer de jeito nenhum. Nós tínhamos elenco superior, tínhamos tudo e perdemos dele. Empatamos com o Água Santa, um jogo que também era para ganhar. Empatamos com o Botafogo em casa, teve interferência na arbitragem. Eu reclamei na federação, a federação deu razão. Até que nós pagamos bicho de vitória aquele jogo, que eu considero uma vitória, mas nós não ganhamos. Aí fomos no Horizontino, empate, aí começou a soma, aí você vai empatar com o Novo Horizontino, você fala, não é um drama, mas é um drama se você perdeu no Palmeiras de 4-0, perdeu do Oeste, empatou com o Água Santa, aí o empate no Novo Horizontino foi mais um drama. Aí foi o momento de agregar, chamar, uma coisa muito parecida com o que a gente fez agora na Série C, e vamos levantar a cabeça, e aí foi o jogo da Ponte que a gente ganhou. De 1-0, depois do jogo de Santos, 2-0, que aí sim deu autoconfiança para o time. Veio a derrota do Guarani, empate com o Corinthians, depois a pandemia, né? Então não dá para saber como é que teria sido o curso normal do campeonato. Mas aquele campeonato não pode se repetir. Nós sempre temos um campeonato, o Ituano tem a obrigação de ter
um desempenho mais sólido no campeonato, depois de tudo que fez, depois de tudo que já alcançou. E a gente sabe, a torcida aqui é muito exigente, a torcida aqui só aceita a vitória e nada mais. Então, a gente é obrigado a entregar a vitória. Até porque também a gente aprende muito com os erros, né? Agora, o nosso amigo Gilberto de Souza, o Gilberto do Gás, ele... boa tarde, meu amigo Moura. Queria mandar os meus parabéns para o Paulo pelo grande trabalho diante do nosso Galo Ituano. Muito legal. O Arnaldo Luiz, que eu trago aqui com muita felicidade, porque ele escapou, ele passou pelo coronavírus, está bem restabelecido, dizendo: o importante, pelo que o Paulo coloca, é valorizar a base e também estar de olho no mercado, buscar a classificação e fazer um paulista forte, né? Essa é a ideia, né? Fazer um paulista forte, porque o paulista é realmente o maior campeonato regional do Brasil. Sem dúvida nenhuma, cada vez mais a distância entre a Federação Paulista e as demais federações estaduais está cada vez maior. O futebol de São Paulo é extremamente organizado, a arbitragem é de bom nível, os adversários estão cada vez melhores. Então, assim, a parte boa é que é um campeonato rentável, tem bom público, boa assistência na televisão, que gera uma receita interessante para quem participa. Então, participar da é um privilégio. Então, obviamente, não pode perder. Agora, você fica olhando o que tem acontecido nos adversários, a gente não pode parar. Outro dia, eu estava ouvindo um comentário de uma pessoa que conhece muito do futebol de São Paulo. Ele falou o seguinte: alguns anos atrás, ninguém estava organizado no interior. O Ituano se organizou e disparou e até chegou campeão paulista em 2014. Os outros acordaram. Eu já tive reunião na federação que o presidente do clube chegou para mim e falou: eu quero fazer igual a vocês. Falou bem assim. Eu não vou falar quem é, mas 3 presidentes de clube falaram: o nosso objetivo é fazer a mesma coisa que o Ituano está fazendo. E aí fala: o que quer dizer a mesma coisa que está fazendo? Investimento na base, fazer políticas sustentáveis, iniciar um projeto que demore muito tempo, que não fica começa, termina, entra outra coisa, começa de novo, muda. Você ter um estádio bem organizado, lindo, bem mantido, tá com gramado perfeito, não é de hoje, de hoje para amanhã. É resultado de muito tempo de trabalho. Os campos que nós construímos, em parceria com a prefeitura, demorou um tempão para fazer. Se não tivesse sequência, fosse um começa, o outro já não continua porque mudou, porque não vai fazer aquilo, já muda de ideia. Isso não fica pronto, não existe. Tem que ficar em cima e fazer. Um projeto de longo prazo é uma coisa que eu sei fazer pela experiência que eu trago da minha vida e tem que realizar dessa forma. A outra coisa que eles comentam é a possibilidade de manter o treinador por 3 anos e pouco, que é o caso do Vinícius. Precisa ficar 3 anos? Não, o treinador tem que ficar na medida que está funcionando, na medida que é adequado. Não existe campeonato de longevidade de treinador, isso não existe. Mas a possibilidade de você apostar num treinador e deixar ele fazer um trabalho de longo prazo, lançar jogador da base, conquistar resultado dentro de campo, é algo que muita gente tem inveja que o Ituano consiga fazer. E a gente conseguiu. Hoje o Vinícius é o segundo treinador que está há mais tempo no cargo no Brasil inteiro. Que legal. Eu gostaria de aproveitar aqui para fazer um agradecimento ao pessoal do Falgate, que é escritório de contabilidade lá de Cabriúva, que apoia as nossas transmissões aqui da live. Zé Carlinhos Gatti, muito obrigado sempre. E também um agradecimento ao SECOM, que desde sempre acredita no nosso trabalho também. Quero agradecer muito ao Luciano Ribeiro e toda a equipe do SECOM,
pelo apoio que nós temos aqui. E tem uma coisa aqui interessante também, que o torcedor fanático é fanático, né? Seremos tripaulista em 2021. Olha só, se depender da torcida do Eduardo Alves, nosso grande secretário lá da prefeitura, nós estamos bem, hein? Vai ser passar para a história com o primeiro tri do interior. Nossa, bom, seria uma conquista extraordinária, né? É difícil planejar dessa forma. Seria até um pouco arrogante demais planejar que o Ituano poderia planejar de campeão. Eu acredito que as nossas metas, já desde o ano passado, a meta é chegar nas quartas de final. Então, conquistar primeiro ou segundo lugar do grupo. Obviamente, ano passado nós ficamos muito longe disso, mas em outros anos a gente chegou perto. Teve um ano que a gente, por um gol que nós tomamos no último jogo, nós ficamos fora da quarta de final. No 2019 nós chegamos contra o São Paulo, felizmente não deu, o Paulo muito bem. Aliás, o São Paulo mudou a marcação, o Chogutz para marcar o Martinelli, aí conseguiram neutralizar um pouco a nossa força ofensiva, demonstrando aí o respeito que o time deles teve pelo Ituano, mas foi uma grande conquista. A nossa meta é ganhar uma das vagas do grupo, lembrando que dessa vez nós vamos ter que derrotar times de primeiríssima qualidade no Paulistão. Mas, como eu falei, a gente não deve escolher grupo nessa fase aí da evolução do Ituano. Ô, Paulo, é o seguinte, eu queria que você, em rápidas palavras, fizesse um balanço da atuação do Ituano na primeira fase da Série C. Veio de um paulista em que lutou para não cair, essa que é a verdade. Depois começou a Série C, veio com todo esse problema da pandemia. O time começou bem, depois tropeçou, aí voltou a crescer, na minha opinião, e que eu tenho escrito muito aqui, é que enquanto outros times perderam fôlego, o Ituano cresceu na hora certa. Você viu assim também? Bom, deixa eu dar uma explicação talvez um pouco mais longa. Eu acredito que o Ituano começou a Série C com um nível talvez de desconhecimento do campeonato. A gente entrou para jogar o campeonato e era diferente do que a gente pensava. A Série C se mostrou muito mais parecida com a Série D de dado, do que com a Série B de bola. Nós entramos, tivemos um bom jogo no começo, o jogo até ganhamos com certa facilidade, do Tombense lá em Osasco. E daí para frente foi um tropeço atrás do outro. Erros individuais, às vezes 2 ou 3 num jogo, não pode acontecer. E um futebol que estava destoando com a prática do que os outros times estavam jogando. Então teve jogo aqui que o time adversário fez um cai-cai e a gente toda hora no fair play devolvia a bola para eles. Ninguém faz isso. Então ele estava fazendo. Nós estávamos perdendo jogo. Teve jogos que a gente a gente não fazia falta e era feito falta contra a gente a cada lance. E os árbitros deixando o jogo rolar, muito diferente da A1, que a gente está acostumado a jogar. Então, demorou um tempo. E aí a gente começou a perder os pontos dentro de casa, o empate com o Londrina, empate com o São José, empate com o Criciúma, que eram 3 jogos que era para ganhar. São Bento. De Volta Redonda, depois, no final, foi o último jogo que fechou com chave de ouro ao contrário. Paulo, desculpa, eu digo que aquele empate 0-0 com o São Bento dentro de casa foi um jogo. Então, mas o que eu estou dizendo é que esse foi o último jogo do turno. Dizendo os outros, que vieram todos construindo essa série de resultados negativos. Fomos a Erechim, perdemos de Ipiranga, fomos a Brusque, tomamos a derrota lá de 2-0, ele fala individual também, e assim por diante. Aí, nós tomamos muita pressão, houve muita crítica mesmo da torcida.
Eu também recebi crítica da diretoria, do Conselho do Ituano, perguntando o que vai acontecer. Aí tem algumas coisas que acho que vale a pena explicar. Houve crítica, por exemplo, que saiu Baralho e saiu Cerrado. E aí muita gente perguntou, como é que numa situação dramática como essa, o Ituano libera os dois volantes titulares? Aí, eu não sei se foi falha nossa de comunicação, mas acontece que esses atletas já eram para ter saído antes. Eles concordaram em ficar na Série C até aparecer uma proposta e havia um acordo. Entrou a proposta de Série A, eles saíram. E a gente honrou. Como eu falei para você antes, eu sempre honro o que a gente combina. E ele saiu. No dia que entrou, eles saíram. Foram liberados no dia seguinte. Primeiro foi o Cerrado, depois foi o Baralho, se não me engano. Não teve ganho financeiro, não foi uma venda com muito dinheiro, nada disso. O Baralho foi emprestado e o Cerrado saiu do Ituano. Não teve motivação financeira nenhuma, zero. Foi um acordo com o atleta e que foi cumprido, na medida em que eles chamaram a atenção lá e agora estão jogando em outras equipes. Eu não lamento isso, porque isso ativou o nosso plano B de meio de campo, que era subir, atletas estavam procurando seu espaço. Paulinho, que era um atleta que estava um pouco acomodado, talvez, explodiu e acabou assumindo aí um papel de capitão fundamental, marcou 2 gols importantíssimos de pênalti, além de tudo que ele fez nos jogos, assumindo o papel do volante de contenção. Entrou o Felipe Souto. E aí eu quero abrir um parágrafo, porque nós fomos muito criticados pela escolha do elenco no Campeonato Paulista, e o Felipe Souto foi um jogador que nós apostamos para trazer para o Campeonato Paulista. Uma contusão atrás da outra, no final ele não jogou. Jogou 20 minutos contra a Ponte e saiu contundido no primeiro tempo. Se não me engano, foi isso que ele fez no Paulista. Nós acreditamos no jogador, continuamos trabalhando, recuperamos ele fisicamente, e hoje está aí, é uma peça importantíssima no meio de campo do Ituano. Nós sabíamos do potencial dele, só que ele não desenvolveu no Paulista. O lateral, Breno Lopes, é uma história parecida. Ele veio, nós não vimos nada no Paulista dele, porque ele não conseguiu jogar. Até que o Ituano improvisou o Léo Rigo de lateral esquerdo durante o começo do Campeonato Paulista inteiro. Então, ele agora está jogando bem titular. E tem o Julinho de reserva imediato, que também é uma novidade que veio após o final do Campeonato Paulista. Excelente jogador. E tem o Matheus Destro também, que infelizmente não jogou até agora, né? Não conseguiu jogar porque ele teve essa contusão séria e tá indo bem, a recuperação dele tá boa. Eu falo com ele sempre que eu vou no estádio, ele está trabalhando firme, muito sério, um profissional de primeira linha, mas não jogou, não chegou a mostrar o futebol dele aqui, infelizmente. Então, nós redesenhamos o meio de campo, e aí, um ponto importante, nós conversamos muito e chegamos à conclusão, junto com a comissão. Primeira conclusão que eu cheguei foi, não estava tudo errado. A comissão não era errada, o elenco não era errado, não estava tudo errado, precisava ser apagado tudo e começar tudo do zero. Isso não era o caso. O caso era ajustes. Então, eu resolvi dar força para a comissão, dar força para o elenco, e transmitir confiança para eles fazerem o trabalho e buscarem o melhor resultado. Principalmente com mais força física, mais velocidade na transição e habilidade para romper a linha de marcação. Sempre tem que ter, esse é o estilo do DNA do Ituano. E isso começou a funcionar. Então o jogo ficou um jogo mais viril, que é o que se joga na Série C. Veja o do Luiz Paulo contra o São Bento. Para mim é um exemplo clássico do que estava acontecendo. Naquele lance, muitos jogadores se atirariam ao chão, felizes por ter cavado uma falta na entrada da área e cartão amarelo para o adversário. Isso geralmente resulta em 2 minutos de preparação da batida de falta e uma batida de falta que não tem sido eficiente no Ituano. O Luiz Paulo foi agarrado 2, 3 vezes, arrastou o marcador, entrou na área, bateu no canto e marcou um golaço. Então, isso para mim mostra uma virada de mentalidade que aconteceu, e hoje o time do Ituano acabou, o Vinícius, que é quem escala, com toda a liberdade, sempre teve, isso eu faço questão de frisar, a liberdade,
de aceitar um jogador no elenco é da comissão técnica, liderada pelo Vinícius. Pimentel tem um trabalho muito importante junto com ele, e junto a gente contrata jogador. Quem escala é ele. Quem escala é ele, sem interferência. Ele optou agora, você viu, o time que entrou contra o São Bento, um time fisicamente mais forte, o Pacheco na lateral esquerda, o Bruno Mota na frente, recuando o Talhari, não é um jogador grande, mas é um jogador forte, fisicamente. Marquinho, jogador forte. Depois entrou o Luiz Paulo, outro jogador forte, rompedor, centroavante rompedor, de que a gente falava antigamente. Então, esse futebol forte fisicamente, rápido na transição e com habilidade para chegar ao gol, foi o que levou o Ituano a passar de 37% de aproveitamento no primeiro turno para 70% de aproveitamento no segundo turno. Essa é uma virada histórica, isso não acontece sempre. Para mim, a explicação estava errado, era 37%. Quando a gente somava o talento dos atletas, o talento e a capacidade da comissão técnica, a experiência, principalmente do Pimentel, e a qualidade do Vinícius, que é um super treinador, na minha opinião, e as condições de trabalho que a gente dava, ou seja, folha em dia, condição de treinamento, tudo em ordem. Quando você somava tudo isso, o que estava saindo de resultado não estava batendo. Não estava certo. Não está certo perder do Volta Redonda lá, tomar uma virada do Volta Redonda, empatar com o São José em casa, empatar com o Londrina em casa, perder para o Londrina naquele jogo. Então não mandou no jogo e perdeu. Então, quando o pessoal acordou e falou e desenvolveu essa credibilidade e autoconfiança, e a comissão fez as mexidas para que o time ficasse mais rápido, um ou outro jogador teve que ir para o banco. Mas o espírito de equipe está preservado. Eu fiz uma palestra essa semana para todo o elenco e falei sobre isso, e eu sinto que o elenco está fechado, que o vestiário está saudável, que o pessoal está comprometido e na cabeça deles eles têm o acesso. Só enxergam o acesso. O que eu vi hoje, o trabalho na chuva, a seriedade com que eles trabalharam esse treinamento antes do jogo, antes da viagem, eu fiquei muito bem impressionado. Legal. O nosso tempo, infelizmente, já está praticamente se esgotando aqui, mas eu tenho batido muito na tecla que o Ituano não é um time, é um elenco. E prova disso que o nosso artilheiro não é um titular absoluto da equipe do Ituano. Então, Paulo, eu gostaria que você falasse, praticamente para finalizar aqui, o que o torcedor pode esperar do Ituano nesta segunda fase, onde, para mim, o campeonato começa agora. Bom, eu acredito, em primeiro lugar, nós estamos começando bem, porque nós ficamos em segundo lugar e, ficando em segundo lugar, nós tivemos algumas vantagens à tabela. Então, o último jogo, que vai ser contra o Vila Nova, vai ser em casa. O último jogo, que pode ser um jogo de definição, né, se chegar embolado e tal, tem que ganhar, é em casa. Então já é uma vantagem. A tabela ficou boa das viagens, a gente joga fora, depois manda 2 jogos em casa, depois sai contra o Santa, sai contra o Brusque e volta e manda contra o Vila Nova. Então, tá ok desse ponto. Muito importante, nós estamos começando a segunda fase do campeonato sem ninguém contundido do núcleo de atletas. Nós temos alguns atletas em recuperação, como o Destro, que você mencionou, mas também tem o Castro. E fora eles, os atletas que estão realmente jogando, que jogaram esse segundo turno, estão todos 100%. Eu vi pessoalmente hoje no campo, eles estão todos bem. Os cartões zeraram, nós não temos ninguém suspenso. Então, isso também é bom. E uma coisa que eu gosto de falar, que é difícil comentar, é o Covid. Nós temos tido uma sequência de resultados negativos, todo mundo negativo. Já faz várias rodadas que todos os testes saem negativos. Isso demonstra, talvez seja uma bênção, talvez seja resultado do protocolo de saúde e segurança que nós escrevemos em abril, que estamos vivendo ao pé da letra até hoje,
dia após dia, todo o treinamento é feito com tomada de temperatura, com álcool gel distribuído, com uma série de medidas, mas principalmente com a disciplina do elenco. Ninguém é culpado de pegar o Covid, mas a pessoa pode ser culpada de se descuidar, de se expor no ambiente, de não usar máscara, ou entrar numa aglomeração, num bar, num restaurante, aí sim. E o nosso elenco tem sido bastante responsável nesse aspecto. Então, está tudo preparado. Está tudo preparado, o elenco tem total condição de entrar e fazer o seu trabalho. É claro que a gente sabe que é difícil. Então, em resumo, para encerrar, eu acredito que, em primeiro lugar, seriedade, trabalho, dedicação, esse elenco, eu coloco a mão no fogo, esse elenco vai fazer tudo, o possível e o impossível, para trazer o acesso para Itu. Agora, não podemos esquecer, os adversários são muito difíceis. O time do Vila Nova é uma defesa, é a melhor defesa do campeonato inteiro. Muito bem armado, aquele estilo gaúcho, vocês vão ver no jogo segunda-feira, quem puder acompanhar pela transmissão da DAZN, porte físico avantajado, jogo duro, jogo bruto. O técnico é o excelente ex-jogador do Inter, Bolívar, grande jogador, pega essa mentalidade, uma defesa muito difícil de romper, muito difícil. E depois tem o Santa Cruz, que é o líder absoluto, o melhor time disparado da Série C. E o Brusque, que é o melhor time, e depois entrou numa situação difícil de compreender e quase não classificou, né? Então não é fácil, mas nós vamos fazer tudo. Aliás, o técnico do Santa Cruz já foi técnico do Ituano, que é o Marcelo Martelotti. Martelotti, é verdade. Agora, é o seguinte, você já falou antes, durante a nossa conversa, da boa parceria que existe com a direção do Ituano Futebol Clube, né? E o Ituano terá um novo presidente para o próximo triênio. Aliás, não é novo presidente, porque é a volta do Ricardo Giordani. Ele que, aliás, ele nessa última gestão, ele não foi o presidente, mas ele era vice-presidente, então ele está sempre intimamente ligado ao Ituano. Ele deixou uma mensagem para você, vamos ouvir. Boa tarde, Moura. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos aqueles que estão assistindo essa live. Aqui quem fala é Ricardo Giordani, presidente eleito para o Ituano Futebol Clube no próximo triênio. Queria aqui externar minha grande admiração pelo Moura e dizer também que a instituição Ituano Futebol Clube e a entidade de Mache, empresa de Mache, que cuida do futebol do Ituano, andam em perfeita sintonia. Temos total confiança no trabalho que o Paulo vem fazendo pelo Ituano. Sei que foi um ano difícil, no sentido das pessoas entenderem uma nova administração, vamos dizer assim, e em que o Ituano perigou, vamos dizer assim, em determinados momentos, mas nunca deixamos de apoiar esse parceiro, esse amigo, essa empresa amiga que cuida do futebol do Ituano. Então, tem aqui Paulo, tem aqui torcedor do Ituano, a palavra de um presidente que acompanha, sim, fortemente o trabalho do parceiro, cobra quando necessário, mas sempre se mostra um grande parceiro mesmo no que for necessário. E que o Ituano cresça cada vez mais em nossas mãos. Um abraço. Legal, e é um presidente pé quente, né? Ele entrou, nós ganhamos, então rebaixamos o São Bento, né? Então eu falei para ele, bom, pé quente, não tem como negar. Bom, o Giordani é uma pessoa que eu conheci logo que eu cheguei no Ituano, eu cheguei em 2013, ainda na presidência do Major, aí veio a eleição no final de 2013 e ele ganhou, ele foi eleito numa mudança de geração, pode-se dizer, uma série de pessoas novas, como o Vinícius, atual presidente, como o Tomba, como o Giba, o Jonathan, o Neto, que estavam, o João Paulo, o João Scaravelli, não quero esquecer ninguém, mas estou mencionando o nome das pessoas que realmente dedicam tempo e que o Corsi, que Edson,
que estão envolvidos assim e acompanham de perto o desenrolar aí da atividade de futebol do Ituano, além de fazer os outros esportes que eles fazem também, basquete, por exemplo. O Jordani foi eleito e foi campeão, né, em 2014. A gente conhecemos, trabalhamos juntos. Na época, a liderança era do Juninho, então a responsabilidade principal de dialogar com o Jordani era do Juninho, mas eu participei e desenvolvi um relacionamento de trabalho muito positivo com ele. Agora ele volta, ele tem um estilo diferente, eu acredito que vai ser muito tranquila esse trabalho. Agora, como eu falei antes, quando ganha é bacana, e quando não ganha é difícil, mas é aí que aparece a seriedade do trabalho. Entendeu? Então, eu fui cobrado durante o Paulista, fui cobrado durante a Série C, e também, não só por eles, mas também pela torcida, que quando a torcida resolve bater e cobrar pelas redes sociais, é muito forte, a gente sente o golpe, não dá para negar. A torcida do Ituano cobra demais. Eu já falei, a torcida do Ituano gostaria que o Ituano ganhasse todos os jogos. Todos os jogos. Joga, tem que ganhar. Não ganhou, já não está bom. Entendeu? Então, é difícil. E a gente se esforça para atender. Agora, do ponto de vista do Jordani, ele é um cara muito íntegro, um profissional muito sério. Ele entende muito bem a responsabilidade dele e nos ajuda efetivamente. Então, eu estou bastante motivado aí pelos próximos anos, seu trabalho próximo a ele, melhorar nossa comunicação. Nós tivemos um desafio muito grande com o Covid, nós estamos longe da torcida, estamos longe da imprensa. Moura, eu não sei mais quando foi a última vez que eu te vi pessoalmente, eu não consigo lembrar. Deve ter sido, sei lá, março, não sei. Quando que eu te vi pela última vez, quando que eu vi pela última vez os outros representantes da imprensa, quando que eu vi pela última vez os torcedores que frequentam, e aquele torcedor que vai sempre no jogo, que a gente conhece, não vi mais. Eu não vi mais a Galocura, eu não vi mais a Ferroviários. A gente viajou junto, fiquei junto com eles na arquibancada quando nós conquistamos o acesso lá em Itabaiana, e todos os jogos que eles acompanharam, e de repente não tem mais ninguém. Estamos isolados numa cúpula, que ninguém entra, e está certo assim, porque isso, graças a Deus, tem levado aos baixos níveis de infecção no nosso elenco, quase zero. Por outro lado, a gente não vê ninguém, não conversa com ninguém. Isso não é bom. Vamos apostar no bom relacionamento, na boa comunicação com o Jordani e com vocês da imprensa para melhorar a nossa comunicação. Estamos também trabalhando em melhorar a nossa participação nas redes sociais, no nosso site, que estava um pouco enferrujado. Temos algumas novidades chegando aí, com algumas pessoas novas que vão colaborar para melhorar a comunicação. A comunicação, nós temos que, quando eu explico o que está acontecendo com o Ituano, eu percebo o grau de desconhecimento que existe sobre o que está acontecendo no Ituano. Isso não deveria ser assim. Deveria ser. Eu sou pela transparência total. Na parte financeira estruturada é total transparência, presto contas ao Conselho Fiscal, ao Conselho. Agora nós temos que melhorar a nossa prestação de contas do futebol para a torcida do Ituano. Isso é uma meta que nós temos para o ano 2021, e o trabalho junto com o Ricardo Jordani com certeza vai contribuir para isso. Legal. Conversar com o Paulo Silvestre realmente é muito legal, porque é uma pessoa que não se furta a nada, ele responde tudo e sempre de maneira muito transparente. O que você fala é o que você é, Paulo, e isso aí é muito legal. Mas nós estamos chegando ao final, então eu gostaria que você deixasse as suas últimas palavras aí ao torcedor, que acredito sejam palavras de otimismo para a Série C e para o Campeonato Paulista de 2021, uma parceria que, se não me engano, vai até 2030, né? Por enquanto. Exatamente. Por enquanto, pelo contrato de 2030, nós temos muito tempo ainda para trabalhar e levar o Ituano a conquistas cada vez mais altas.
Para essa Série C, o que eu posso falar é que a seriedade é total, nós nunca deixamos de acreditar no nosso potencial, nós recebemos as cobranças e assimilamos as cobranças e estamos satisfeitos por ter entregue a classificação. Não precisava ser tão sofrido como foi, mas o que vale é o resultado no futebol. Agora, é preciso consciência de que nós não conquistamos nada. Nós temos duas histórias da Série C até agora. O primeiro turno péssimo e o segundo turno fantástico. Qual história dessa vai prevalecer? Qual história vai entrar no currículo do Ituano? Vai ser a história de superação fantástica, de começar com 10 pontos no primeiro turno, depois 19 pontos no segundo turno, e um acesso na segunda fase. Isso vai ser fantástico. Daqui a muitos anos vai ter uma matéria na revista Ituano, daqui a 25 anos, comemorando essa grande conquista. Se assim acontecer. Se nós não conseguirmos, vai ficar um gosto amargo de derrota, de que o Ituano começou mal e não conseguiu entregar para sua torcida o tão sonhado acesso. O futebol é isso. O futebol é assim, e é por isso que tem tanta gente que assiste, tanta gente que gosta, e se não fosse assim, seria tão emocionante como uma partida de xadrez. Eu costumo dizer isso. Então, nós temos que conviver com essa dificuldade, com esse desafio. Os atletas estão conscientes, a comissão está consciente, a seriedade do trabalho é total e absoluta. Eu não tenho dúvida nenhuma de que todo mundo no Ituano está comprometido com o acesso. Agora, temos que estar dentro de campo. Obrigado, Moura, pelo apoio, obrigado à torcida, acima de tudo, que nos cobrou, que nos apoiou, que às vezes cobrou demais, mas que continua querendo o melhor do Ituano. E é para essa torcida que nós queremos entregar o acesso. Legal. Ô, Paulo, por favor, não desconecte que a gente volta a conversar em off, por favor, só vou fazer o meu encerramento. Muito obrigado. Esse foi o Paulo Silvestre, que falou com a transparência de sempre e com muita seriedade, mas também muito otimismo no trabalho que o Ituano vem fazendo aí. A gente está encerrando a nossa live do momento aqui, agradecendo mais uma vez, né, a todos vocês que nos acompanharam, e a gente volta na próxima semana, se Deus quiser. Muito obrigado, um abraço e seja